Olá a todos, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de SGBD. Bom, na última aula a gente começou a estudar a implementação dos operadores algébricos lá da álgebra relacional. Então na última aula a gente começou a estudar a operação de seleção, tá certo? E dentro da seleção a gente já viu dois algoritmos que podem implementar a operação de seleção, que foi o algoritmo de table scan, certo? E o algoritmo, então, com o table scan, a ideia é o quê? Que toda a tabela vai ser lida e para cada tupla vai ser checado se aquela tupla satisfaz a condição de seleção. Então, aqui no algoritmo, eu tenho essa condição aqui, ó, eu vou ter um laço, que eu vou ler todas as tuplas da tabela e vou checar se o atributo da condição de seleção, tá certo? Dessa tupla que está sendo lida, satisfaz a condição de seleção. Se sim, eu vou inserir a tupla no resultado, que é essa operação aqui, tá certo? Bom, depois, então, é importante ficar claro que quando eu estou em um table scan, a princípio é porque eu não tenho nenhuma estrutura de índice definido por atributo da condição de seleção. A gente vai ver que isso não é sempre verdade. Por quê? Porque eu posso ter um table scan, mesmo tendo definido, por exemplo, um índice no atributo A da tabela R, e esse índice não ser utilizado. Então a gente vai ver mais na frente um exemplo. Eu acho, inclusive, uma das práticas de laboratório de vocês identificarem essa possibilidade, tá certo? Bom, e aí a estimativa de custo por table scan é o quê? O tamanho da tabela em páginas, que a nossa métrica vai ser a quantidade de páginas acessadas. Como eu vou acessar, no pior caso, todas as páginas da tabela, então a minha estimativa de custo vai ser exatamente o tamanho da tabela em páginas. Bom, e aí depois a gente viu também na última aula como é que seria a implementação da operação de seleção considerando a existência de índices, tá certo? A primeira operação que a gente viu com relação à existência de índice foi o operador físico de index seek, ou seja, que é a busca pelo índice, tá certo? Eu vou fazer uma busca em profundidade pelo índice. A gente vai ver que vai existir uma outra operação que vai ser o index scan. Eu vou fazer o que? Uma leitura de todos os nós folhas da estrutura de índice. Bom, então na operação de index scan, tá certo? Eu tenho que considerar várias variáveis para definir o algoritmo e a estimativa de custo. A primeira delas é se o índice é primário ou secundário, tá certo? Então aqui eu tenho o índice primário. Segunda condição, se a segunda variável, né? Se o índice, tá certo, está definido por um atributo que é chave primária. Então aqui eu estou definindo o índice por uma chave primária. E a terceira variável que eu tenho que avaliar para definir qual o algoritmo utilizado e qual a estimativa de custo é se a tabela está fisicamente organizada como árvore B+, tá certo? E aí, se ela está organizada fisicamente como árvore B+, os nós folhas dessa estrutura de índice já são o quê? As páginas da tabela R para a qual eu criei o índice, tá certo? Então, eu criei o índice para a tabela R, e se a tabela vai assumir a estrutura física de uma árvore B+, então os nós folhas dessa estrutura de índice já vão ser o que? As páginas de dados. Então, isso aqui é o caso, por exemplo, do SQL Server. Sempre que eu criar um índice primário, tá certo? Então, se eu criar um índice primário no SQL Server, sempre que eu crio um índice primário, um cluster de index, tá certo? O SQL Server vai gerar, tá certo? Fisicamente a tabela no formato de quê? De uma árvore B+. No Oracle eu tenho a opção de escolher se eu quero que, na hora de criar um índice primário para aquela tabela, ela assuma uma estrutura de árvore B+, ou de arquivo RIP, tá certo? E isso também tem interferência na definição do algoritmo e da estimativa de custo do operador de seleção. Então a gente viu na última aula que o algoritmo para a operação de index seek, considerando que o índice é primário,
A chave de busca do índice é uma chave primária, tá certo? E a tabela está organizada como árvore B+, tá certo? Então o algoritmo vai ser o index aqui que eu estou chamando, esse algoritmo que é index-seek, primary index, né, que é o PI, o PK que é primary key, e BS é que eu estou dizendo que é a estrutura de árvore B+, B+ structure. Bom, então a ideia, o meu resultado começa vazio, né? Então aqui nessa primeira linha aqui o resultado está vazio, essa variável resultado. Atribuo a variável K a condição de seleção, tá certo? Que é o C. Então, aqui, ó, se vocês verem na definição da operação lógica, a condição de seleção é o quê? O atributo A da tabela R ter alguma comparação com o valor C, que pode ser um outro atributo de outra tabela, ou pode ser uma constante, tá certo? Isso independe. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou descer na minha estrutura de índice, né? Procurando o quê? Por um nó folha, tá certo? Para o valor K, tá certo? Quando eu encontrar esse valor, tá certo? Um nó folha, eu vou parar, tá certo? Por quê? Porque como esse atributo que é chave de busca é chave primária, ou seja, não tem repetição para ele, tá certo? Então eu vou encontrar uma única tupla para essa condição de seleção. Então, eu leio o nó folha tem várias tuplas, aí eu vou ter que fazer uma busca sequencial dentro do nó folha, tá certo? Que aí seria esse laço que eu tenho aqui no algoritmo, tá certo? Então, para cada tupla naquele nó folha, o que é que eu vou checar? Se o atributo, o valor do atributo A da tupla que eu estou lendo naquele momento é igual a K. Se for, eu adiciono a tupla ao resultado, tá certo? Bom, como eu já localizei a tupla que satisfaz a condição de seleção e eu sei que não tem repetição, eu posso o quê? Sair do laço. Não preciso mais ler nenhuma tupla dentro desse laço. Então eu tenho esse break que é para sair desse for, tá certo? Então é isso que está nesse algoritmo do index-seek. Nesse caso, a minha estimativa de custo vai ser o quê? A altura da árvore, tá certo? Ou seja, a estimativa de custo é a quantidade de nós visitados, lembrando-se o quê? Que cada nó da minha árvore é uma página em disco que tem que ser acessado para eu descer nessa árvore. Então eu vou sair do nó raiz, chegar até um nó folha, localizar, tá certo? A tupla que pode satisfazer a condição de seleção, tá certo? E aí nesse caso, minha estimativa de custo vai ser o que? A altura da árvore. Então, quando eu leio o nó que me interessa, eu carrego esse nó na área de buffer, tá certo? E a busca sequencial que eu faço dentro do nó, a página já está lá em memória principal. Então, eu não considero isso um custo. Por quê? Porque a minha métrica está sendo acesso a disco. Então, eu já acessei o disco para carregar a página e a busca que eu faço dentro da página que me interessa, que seria esse nó folha, tá certo? Então, eu não considero essa busca, tá certo? No custo. Então, a minha estimativa de custo vai ser o quê? Só a altura da árvore. Bom, quando eu tenho a condição, ó, eu quero implementar o algoritmo de seleção para o qual a condição, eu tenho um índice no atributo que faz parte da condição de seleção e o índice é primário, tá certo? Então, meu índice é primário, então tem um índice para a tabela R, tá certo? Que é a tabela sobre a qual eu estou fazendo a seleção. Esse índice tem como chave de busca o atributo A, tá certo? Esse atributo é chave primária, ou seja, não tem repetição para ele, só que agora a tabela está organizada como o quê? Como um arquivo RIP, não como uma árvore B+. Então, nesse caso, como é que ficaria o algoritmo, tá certo? Então, a ideia aqui vai ser o seguinte: como a minha tabela está organizada como arquivo RIP, o que é que acontece? Quando eu chegar no nó folha,
tá certo? Que me interessa. Então, naquele nó folha, eu não tenho mais os dados da tabela, das tuplas da tabela, como o caso anterior, que tinha minha tabela organizada como uma árvore B+. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Chegar no nó folha, e no nó folha vai ter um ponteiro para uma página de dados que vai conter a tupla que pode satisfazer a condição de seleção. Tá certo? Porque a tupla que eu estou falando, porque a chave de busca é primary key, é chave primária, então não tem repetição para ela. Então, nesse caso, tá certo? Então, o início dele, do algoritmo é igual ao anterior, tá certo? Vou continuar procurando, ó, um nó, tá certo? Que satisfaça a chave de busca que eu estou tentando localizar, tá certo? Só que nesse caso eu não vou ter mais as tuplas dentro desse nó folha. Só tem o endereço da página, que eu estou chamando aqui de PT, tá certo? Tenho só o endereço da página que pode conter a tupla que satisfaz a condição de seleção, tá certo? Bom, e aí significa o quê? Que eu tenho que ir lá na tabela, ou seja, tenho que ir em disco, pegar essa página, tá certo? E aí eu vou, o quê? Entrar num laço para ler todas as tuplas daquela tabela. Só lembrando que as tuplas que eu vou ler naquele momento já estão, as tuplas que eu vou ler já estão em memória principal, porque eu carreguei a página, tá certo, da tabela em memória principal, tá certo? Então eu leio todas as tuplas, checo se tem alguma tupla que satisfaz a condição de seleção. Se existir, tá certo, eu adiciono a tupla ao resultado e posso o quê? Sair do laço, porque só vai existir uma tupla, não tem repetição. Então, nesse caso, tá certo? Qual é a minha estimativa de custo? Bom, eu tenho que descer até um nó folha. Então, eu tenho que descer até um nó folha. Quando eu descer até o nó folha, tá certo? Eu vou ter que acessar a página que me interessa, tá certo? Lá na tabela. Então, a minha estimativa de custo vai ser o quê? A altura da árvore, tá certo? Mais um. Por que esse mais um? Porque é o custo para acessar a página que está lá em disco, tá certo? Então, eu desço até um nó folha, tá certo? Então, se eu descer até o nó folha, já percorri a altura da árvore dos nós, né, que é o HTI que eu estou chamando, só que eu vou precisar ter mais um acesso a disco para trazer o que? As tuplas da página que me interessa, que é a página que tem esse endereço PT aqui, tá certo? Bom, só para deixar claro a vocês o seguinte, que essa busca por esse nó segue o algoritmo de busca da árvore B+, tá certo? Então eu vou procurar o quê? Um nó que eu tenha, se for o primeiro, a primeira chave de busca, tá certo? Lá desse meu nó folha, o meu valor K, tá certo? Tem que ser o quê? Para eu descer para aquela página, menor ou igual a K1, tá certo? Se não for o primeiro nó que me interessa, então eu vou descer uma página de dados que garanta essa regra de busca naquela página, porque eu vou garantir naquela página que eu tenho alguma tupla, tá certo? Com um atributo que faz parte da condição de seleção, com valor maior do que a chave de busca anterior e menor ou igual à chave de busca seguinte. Então, é por isso que é importante vocês fazerem uma revisão de árvores B+, porque essa é a condição de busca dentro dos nós de uma árvore B+, tá certo? Só deixando claro isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é importante que vocês façam uma revisão sobre as árvores B+. Bom, agora eu vou continuar estudando a operação física do index-seek, tá certo? Onde eu vou continuo tendo o quê? Um índice primário definido sob o atributo da condição de seleção, tá certo? Então, para o atributo da condição de seleção, eu tenho definido para ele o quê? Um índice primário. Só que esse atributo não é mais chave primária. Então, esse atributo da seleção não é mais chave primária. Significa o quê? Que eu tenho repetições. Eu posso ter repetições desse atributo. Então, isso pode implicar o quê? Se a minha tabela está organizada como uma árvore B+, eu posso ter que ler vários nós folhas. Por que isso?
Porque como eu posso ter repetições de valores, valores lá do atributo da condição de seleção, tá certo? Na tabela, então pode ser que eu tenha que ler vários nas folhas, porque as várias repetições estão armazenadas, por exemplo, em 5 páginas. Só que aqui eu tenho uma vantagem. Como o índice é primário, então as minhas entradas estão todas ordenadas lá pelo atributo chave de busca. Então essas páginas estão vizinhas umas às outras. Bom, então como é que seria o algoritmo para essa operação de index seek, tá certo? Então, novamente, lá eu tenho então o que eu estou chamando aqui o nome do algoritmo é o index seek PI, que é primary index, tá certo? Mas que o atributo que é chave de busca não é mais chave primária, porque esse é NPK, tá certo? E a minha tabela está com a estrutura de árvore B+. Bom, então a ideia, inicializo a variável result com vazio, atribuo a variável k, tá certo? O atributo lá da condição de seleção, e vou fazer o quê? Vou fazer uma busca na árvore B+, nos nós da árvore B+, para achar k, tá certo? Só que o seguinte, quando eu achar a primeira nó folha que tem entrada para essa chave de busca K, tá certo? Eu tenho que ter em mente o quê? Que eu posso ter repetições para aquele atributo. Então agora eu vou ter que ter um laço para garantir o quê? Se eu tiver mais de uma página com tuplas que satisfaçam a condição de seleção, eu tenho que ter que ler todos esses nós folhas que tem tuplas que satisfazem a condição de seleção. Então, nesse caso, tá certo? Quem vai definir esse meu laço, né? A finalização do meu laço vai ser o quê? A quantidade de nós folhas, ou seja, a quantidade de páginas que tem tuplas que satisfazem a condição de seleção. Tá certo? Como é que eu posso calcular isso? Ó, fator de seletividade dividido pelo fator de página. O que é que o fator de seletividade me diz? Vocês devem lembrar que eu falei que o fator de seletividade é um dos parâmetros, né, fundamentais para fazer estimativa de custo em processamento de consulta, em banco de dados. Então, o fator de seletividade vai me dar o que? O número médio de tuplas, tá certo? Da tabela R, que quando o atributo A está participando de uma condição de seleção, é satisfeita a condição de seleção, tá certo? Para isso tem lá os histogramas e os vetores de densidade do SQL Server para identificar o fator de seletividade. Bom, então esse fator de seletividade me dá uma quantidade de tuplas. Mas eu quero saber a quantidade de páginas que tem tuplas que satisfazem a condição de seleção. Então eu divido isso por quem? Pelo fator de página, que é a quantidade de tuplas que eu consigo armazenar em uma página do banco de dados. A quantidade de tuplas da tabela R que eu consigo armazenar no meu banco de dados. Então, com isso, eu posso definir aqui o meu laço, tá certo? Com o i variando, sendo maior do que zero e menor ou igual a x, onde x vai ser o quê? O fator de seletividade, o atributo da condição de seleção, tá certo? Dividido pelo fator de página. Bom, então, dentro desse laço mais externo, tá certo? Eu vou ter um laço, onde vou ter o quê? Para cada tupla, tá certo? Do nó que eu estou lendo naquele momento, eu tenho que o quê? Para cada tupla do nó que eu estou lendo naquele momento, eu tenho que checar o quê? Se o atributo daquela tupla satisfaz a condição de seleção, tá certo? Se sim, eu incluo a tupla, o resultado, tá certo? E continuo nesse laço aí enquanto tem tuplas no nó que eu estou lendo. Quando eu sair desse segundo for, vou voltar para o primeiro for para o quê? Ser executado até eu ter consumido todas as páginas, ter lido todas as páginas que podem ter tuplas que satisfazem a condição de seleção. Tá certo? Bom, então, aqui, só para deixar claro para vocês que eu estou com fator de seletividade, então estou dizendo que são
tuplas que satisfazem a condição de seleção, e essas páginas, né, esses nós vão estar agrupadas em nós contíguos, né, que são nós vizinhos. Então a minha estimativa de custo aqui vai ser o quê? Ó? Eu vou descer até o nó folha, que é o primeiro nó folha que eu vou encontrar, posso encontrar uma tupla que satisfaz a condição de seleção. Vou ler que quantidade de nós folhas, aquele X, né, que lá do meu laço mais externo, do algoritmo, que vai ser o quê? O fator de seletividade dividido pelo fator de página. E aí aqui eu tenho esse menos 1. Por que esse menos 1? Tá certo? Porque como eu desci no nó folha, o primeiro nó folha, eu já garanti, deixa eu tirar essas marcações, porque aí facilita a visualização de vocês. Então, aqui eu tenho a quantidade de nós folhas que eu vou ler, tá certo? E aqui, o menos 1, tá certo? Significa o quê? Como eu desci pro primeiro nó folha, que pode ter tuplas que satisfazem a condição de seleção, e o fator de seletividade dividido pelo fator de página me dá todas as páginas que possam conter tuplas que satisfazem a condição de seleção, tá certo? Então eu tenho que ter esse menos 1, por quê? Porque eu já localizei a primeira página na hora que eu desci para o nó folha, tá certo? Então esse menos 1 aqui é só para dizer o seguinte, ó, eu já encontrei o primeiro nó que possa ter, tá certo? Tuplas que satisfaçam a condição de seleção. Então, quando eu fazer a contagem de nós folhas que contém tuplas que possam satisfazer a condição de seleção, tenho que tirar esse menos 1. Tirar a primeira página que eu acessei, o primeiro nó. Por isso esse menos 1. Tá certo? Só para vocês, para ficar claro para vocês a ideia que está por trás desse algoritmo, vamos ver aqui no SQL Server o seguinte. Eu vou criar um índice, tá certo? Na tabela. Pronto. Então aqui, ó. Então, para ganhar um pouco de tempo, eu já tinha deixado o comando aqui. Eu estou criando um índice clusterizado na tabela line item, onde a chave de busca é lsupkey, tá certo? E a taxa de preenchimento aqui, nesse caso, vai ser máxima. Então, vou criar esse índice. Deixa eu ver o que foi que houve. Então, vou criar aqui o índice. Então, a ideia lá, eu vou criar o índice primário, tá certo? Eu posso ter vários nossas folhas que têm tuplas que satisfazem a condição de seleção, e a minha tabela vai estar organizada como uma árvore B+. Então ele está aqui ainda executando. Está demorando um pouco novamente o SQL Server. Deixa eu desligar aqui o
algumas aplicações que pode ser que facilite mais. Bom, ainda está aqui criando o índice, esse índice primário. Eu peço paciência de vocês para que ele crie aqui o índice primário. Continua executando aqui. A partir da próxima aula, pessoal, eu vou já deixar esses índices criados para a gente não perder tanto tempo esperando que ele crie o índice. Aí como vocês já vão estar com prática de criar índice e entender o comando de criação de índices, então eu vou evitar de ficar criando índice durante a aula. Porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo nessa criação de índice. O estranho é porque quando não estou gravando aula, ele é rápido. Então eu também já estou desconfiando com relação ao OBS estar consumindo muito memória principal para mim. Eu vou dar uma checada na configuração dele porque isso não acontece enquanto eu não estou gravando. Bom, vamos fazer o seguinte, enquanto ele está criando aí o índice, vamos continuar aqui na nossa aula. Bom, o próximo algoritmo que a gente vai ver, tá certo? Continua sendo a operação da IndexSeek, só que agora eu tenho o quê? Um índice primário, tá certo? Um atributo que não é chave primária, tá certo? Só que a minha tabela está organizada fisicamente como arquivo RIP. Então, nesse caso, várias páginas de dados podem ser lidas. Então, no caso anterior, como a minha tabela é uma AVB+, eu estava lendo vários NoFolhas. Agora eu vou ler várias páginas de dados, que além de eu chegar até o NoFolha, eu tenho que acessar essas outras páginas de dados, certo? Bom, então como é que vai ficar o algoritmo? Então aqui é o seguinte, eu vou localizar um NoFolha, tá certo? Que vai ter uma entrada, tá certo? Que satisfaz a minha condição de busca dentro da árvore B+, que é a chave de busca lá ser igual ao valor da condição de seleção, tá certo? Bom, quando eu achar esse NoFolha, tá certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou ler a primeira página que pode conter tuplas que satisfaçam a condição de junção. De seleção, desculpa, pessoal. Então eu desci até um NoFolha, localizei a primeira página que pode conter, na realidade, localizei o endereço, né, que é o PT, que da primeira página que pode conter tuplas que satisfaçam a condição de junção. Depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou entrar num laço, tá certo? Semelhante a do algoritmo anterior. Só que agora é o seguinte, como eu desci para o NoFolha e já localizei a primeira página e já li, que é esse primeiro read aqui, tá certo? Então, eu vou ter quantas páginas agora que podem satisfazer a condição de seleção? Então, o meu X, né, seria quem?
a quantidade de páginas que tem tuplas que satisfazem a condição de seleção. Só que eu já li a primeira, então eu não vou ler mais a primeira, vou ler x menos uma página. Desculpa. E aí, para cada página dessa, eu vou o quê? Ler as tuplas dentro dessa página e checar se a tupla satisfaz a condição de seleção. Se sim, eu acrescento a tupla ao resultado. Tá certo? E aí, eu fico aqui nesse laço, tá certo? Eu acho que no laço anterior eu esqueci de fazer esse incremento aqui, do i mais 1, tá certo? Então eu depois corrijo e coloco a nova versão do slide para vocês. Então eu continuo no laço mais externo, tá certo? No for mais externo, mas eu tenho que, antes de sair dele, ler a próxima página. Leio a próxima página, aí volto para cá, tá certo? Volto aqui para dentro do laço. Então, nesse caso aqui, a minha estimativa de custo, desculpa, deixa eu tentar tirar essas. Bom, então, para esse algoritmo, a minha estimativa de custo vai ser o quê? Eu vou descer até uma folha, tá certo? Que aí eu vou descer o quê? A altura da árvore. E vou ler quantas páginas. Então, desço, vou para a primeira página que pode ter tuplas, tá certo? Como essas páginas são contíguas, né? Por quê? Porque o índice é primário. Lembre-se que, porque, como o índice é primário, tá certo? Todas as tuplas vão estar agrupadas pelo valor, tá certo? De chave de busca. Se tiverem valores iguais, elas vão estar em páginas vizinhas, tá certo? Então aqui a minha estimativa de custo vai ser o quê? A altura da árvore, mais essa quantidade de páginas que eu vou ter que ler, tá certo? Então, eu tenho que em disco ler essa quantidade de páginas na minha tabela, já que a minha tabela está organizada como arquivo RIP, não como uma árvore B+, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui se o SQL Server terminou de criar aquele índice. Pronto. Então ele criou o índice. Então, qual é a situação que eu tenho aqui? Só para atualizar o contexto aqui. Eu criei um índice. Então, vou voltar aqui no slide, que é melhor. Então, a situação que eu tenho é essa aqui, ó. Eu tenho um índice primário para um atributo que não é mais chave primária e minha tabela está organizada como árvore B+, tá certo? Bom, então aqui, se eu ver meu plano de execução aqui, o que é que ele vai ter, ó? Pronto. Então apareceu aqui meu plano de execução, vocês estão observando que ele está fazendo o quê? O index seek. Agora, lembre-se que esse atributo LSUPKey não é chave primária. Se ele não é chave primária, eu posso ter repetições. Então ele pode estar lendo o que aí? Vários nós folhas da minha árvore B+, que é como está organizada a tabela line item. Por quê? Porque eu criei um índice primário para ela, tá certo? E aí ela fica com essa estrutura de árvore B+, por causa do índice primário, e aí eu estou descendo na operação do index seek, localizando primeiro nó folha, que pode ter tuplas que satisfazem a condição de seleção, e vou ler mais quantos nós folhas? O fator de seletividade do atributo da condição de seleção, dividido por quê? Pelo fator de página, tá certo? Se eu executar essa consulta aqui, ó, vocês vão ver, só para mostrar para vocês das repetições, deixa eu só executar aqui a consulta. Então aqui, ó, vocês estão vendo que estão aparecendo várias tuplas, tá certo? Apareceram várias tuplas com a LSUPKey igual a 50. Então aqui, se eu conseguir descer tudo aqui, é porque eu estava querendo mostrar para vocês a quantidade de repetições, mas
Eu não estava querendo executar outra consulta, mas também aqui com consulta difícil. Pronto. Até aqui, ó, que eu baixei 482 tuplas com L sub key igual a 50. Só para mostrar para vocês a quantidade de repetições, ó. 619, eu não sei se vai ter mais. Então, em torno de 619 tuplas com valores de L sub key igual a 50. Então, podem ser lidos vários nós, já que tem repetição e o meu atributo não é a chave de busca, tá certo? Bom. Então, agora a gente vai ver, tá certo? O index seek. Então a gente estava vendo o index seek para índice primário, tá certo? Agora a gente vai ver o index seek para índice secundário, tá certo? Bom, então quando eu tenho um index seek, tá certo? E tenho um índice secundário definido por atributo que faz parte da condição de seleção, tá certo? E esse atributo é chave primária, ou seja, não tem repetição para ele. Desculpa, deixa eu só retornar aqui o slide. Então eu tenho aqui o atributo como sendo chave primária, tá certo? Então o algoritmo para implementar aqui a operação de seleção vai ser o quê? Semelhante ao algoritmo quando o índice é primário, tá certo? Só que eu tenho que acessar uma página de dados lá da minha tabela. Porque como o índice é secundário, eu não tenho a possibilidade do índice, a tabela estar organizada como uma árvore B+. Então, sempre, quando o índice é secundário, no nofolha eu tenho um ponteiro de uma página de dados, tá certo? Então, como o atributo que é chave de busca é uma chave primária e não tem repetição, tá certo? Então, vou descer até um nofolha, então vou descer até um nofolha, que eu vou percorrer a altura da árvore, e depois lá eu vou encontrar uma entrada, tá certo? Eu vou ler o ponteiro, o endereço da página que pode ter tuplas que satisfaz a condição de junção. Pode ter uma tupla que satisfaz a condição de seleção. Então, por isso esse mais um. Então, a diferença aqui, tá certo, é que quando o índice é primário ou secundário, é que no secundário, uma página lá na tabela tem que ser lida, tá certo? Então, tem um acesso a mais comparado quando o índice é primário. Bom, e quando o índice é secundário, tá certo? E o atributo não é chave primária, tá certo? Então agora eu tenho a condição do atributo não ser chave primária, ou seja, eu tenho repetições. Aqui, o que é que eu vou ter aqui? Ó? O algoritmo de implementação vai ser semelhante quando eu tenho um índice primário. Só que o seguinte, eu vou descer até uma folha, tá certo? Que vai encontrar o quê? O endereço de uma página que pode conter tuplas que satisfaçam a condição de seleção. Só que como aqui eu tenho repetições, e no meu pior caso vai ser o quê? Que cada tupla que vai satisfazer a condição de seleção pode estar numa página diferente, tá certo? Já que o índice é secundário. Então, nesse caso, o que é que acontece? Eu vou ler, tá certo? Essa quantidade de páginas, ou seja, o x lá do meu for, do algoritmo lá, do index, quando eu tenho o índice primário, o meu x agora vai ser o quê? O fator de seletividade. Eu não vou dividir pelo fator de página. Por quê? Porque agora as tuplas podem estar cada um em uma página diferente, tá certo? Que seria o meu pior caso. Então, nesse caso aqui, tá certo? Eu estaria lendo várias páginas, onde cada página só vai conter uma tupla que satisfaz a condição de seleção. Então, o meu custo, a minha estimativa de custo aqui vai ser o quê? A altura da árvore, tá certo? Mais quantas páginas eu vou ler para encontrar possíveis tuplas que satisfaçam a condição de seleção. Que vai ser quem? O fator de seletividade. Tá certo? Bom, até agora a gente falou da operação de seleção com esse operador físico index, considerando um índice
ordenado, que seria a minha árvore B+. E quando o índice é hash, tá certo? O que é que acontece? Bom, o índice hash é mais fácil, né? O algoritmo de localização de tupla. Por quê? Porque basta eu aplicar a função hash, tá certo? Ao atributo da condição de seleção, tá certo? Tento localizar o bucket que vai conter uma entrada, tá certo? Para que tenha o valor de A, tá certo? Bom, se eu não tenho overflow de bucket, qual é a minha estimativa de custo nesse caso? Eu tenho um custo para acessar o bucket e o custo para acessar a página que contém essa tupla, tá certo? Então a minha estimativa de custo aqui vai ser o quê? Igual a 2, tá certo? Se eu tenho overflow de bucket, tá certo? Eu perco essa propriedade só 2 acessadinhos para localizar a página que tem aquela tupla, tá certo? E o que é que acontece? Eu vou ler, tenho um acesso a disco para localizar o bucket, só que como eu tenho um overflow de bucket, vocês devem lembrar, no índice hash, eu vou construir uma lista encadeada para aquele mesmo endereço de bucket, onde cada entrada dentro dessa lista vai representar uma página do banco de dados. Então, se a minha lista tem N páginas, N entradas, tá certo? Tem um tamanho N, desculpa, então a minha estimativa de custo vai ser 2 mais N, tá certo? Então, esse aqui é o pior caso, que é com overflow de bucket, tá certo? E aí essa seria a implementação do IndexSeq, onde o índice é o índice hash. Bom, na próxima aula a gente vai ver a operação de index scan. A operação de index scan, o que é que ela implementa? Implementa a condição de que todos os nossos folhas serem lidos, certo? Ser visitado. Então a gente vai ver que existem situações que eu tenho a operação de index scan na hora de processar uma consulta. E aí a gente vai ver como é que são as estimativas de custo. Por quê? Porque o algoritmo é descer para um nó ou mais à esquerda ou mais à direita e sair lendo os outros nós. Tá certo? Então é um algoritmo extremamente simples. O que vai mudar é a estimativa de custo. Tá certo? Então na próxima aula a gente continua, tá certo? E aí a gente vê a parte de index scan e já começa a estudar a implementação do operador de junção. Então, até a próxima aula, pessoal.